One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre gastronomia asiática. E eu tenho a honra de falar com o chefe Flávio Miyamura. Tudo bem, Flávio? Tudo ótimo, cara. Tudo bem? Tudo jóia. Que bacana, Flávio. Obrigado aí por aceitar nosso convite, né? Vai ser fantástico aí conhecer mais aí a sua trajetória, seus projetos, né? Seus pratos aí incríveis, né? Mas conta pra gente, Flávio, como que iniciou aí na gastronomia? Cara, eu acho que eu comecei no meio da adolescência, assim, com uns 15, 16 anos. Eu tive que, por um tempo, eu tive que ficar com a minha avó, né? Eu voltava da escola e tinha que ficar um período com ela. E minha avó, apesar de não cozinhar tão bem assim, ela gostava muito de comida. Ela assistia, ficava assistindo programas de culinária, né? E, bom, eu ficava assistindo com ela. E também tive que aprender alguma coisa, esquentar, na verdade, mas esquentar uma comida ou outra, fazer alguma coisa ou outra, caso ela tivesse fome, enquanto minhas tias, o pessoal não voltava para casa também, né? Então, acho que esse foi o primeiro contato, assim, era a época que na TV tinha começado a chegar os programas do Jamie Oliver, tinha um outro canal que eu me lembro que chamava People and Arts, assim, que eu nem sei se existe mais, mas também trouxe trazia alguns cozinheiros bacanas, assim, umas coisas diferentes. E eu ficava assistindo isso com a minha avó, e acho que foi o primeiro contato com uma cozinha diferente e aprender a cozinhar mesmo para esquentar com ela, para esquentar a comida para ela. Depois, com uns 18, já na época de faculdade, eu fui fazer faculdade, né? Eu fui fazer faculdade no interior de engenharia, mas não era uma coisa que eu me identificava muito, não era uma coisa que eu gostava muito. Eu mais faltava nas aulas, mais ia jogar bola do que participar das aulas. E aí chegou no meio do ano, eu falei para meu pai que não queria mais, que não era o que eu queria, que eu não estava gostando. E ele falou: não, tá bom, você pode parar, mas não fique em casa sem fazer nada, né? Vai procurar uma outra coisa para fazer, vai trabalhar, sei lá o quê. E, bom, naquela época era o começo das faculdades de gastronomia, né? Para você ter uma ideia, eu fui a quinta turma de gastronomia, né, do Senac. Eu fiz Senac lá em Águas de São Pedro. E aí eu resolvi fazer gastronomia, porque era uma coisa que eu gostava, que eu tinha feito. O curso de gastronomia era um tecnólogo, são 2 anos só, então, assim, não era uma coisa também muito longa, caso eu quisesse desistir, caso eu quisesse fazer uma coisa, era uma coisa viável, né? Até eu decidir exatamente o que eu queria fazer, o que eu ia fazer da vida. E aí eu fui para a faculdade e desde então nunca mais parei, assim, nunca mais parei, mas pensei em fazer outra coisa. Que legal. Ô, Flávio, e durante o curso, assim, né, acho que passa por diversas, né, matérias e também, assim, acho que confeitaria, parte salgada, assim, durante esse processo da faculdade, você já tinha, assim, uma preferência, assim, vou mais para a linha salgada, ou um pouco por doce também? Você já tinha já falou, opa, aqui eu acho que eu me identifico mais, assim? Na verdade, assim, desde o começo não, porque na faculdade você vai e volta, né? Vai e volta, que eu digo, tem vários módulos de doce, depois é pro salgado, não sei, não acaba, tipo, não é confeitaria e acaba. Você vai indo e voltando várias vezes. E eu nunca tinha. A única coisa que eu sabia, assim, era que eu gostava muito da parte mais prática, assim, a parte teórica era uma coisa que eu não gostava tanto, e na parte prática gostava mais dessa parte de desossar, sabe? Desossar, de mexer com proteínas. Acho que isso era uma das coisas que eu mais gostava e mais me destacava, assim. Puxa, que legal. E aí depois você foi fazer o seu primeiro estágio, assim, foi em restaurante japonês? Foi. O primeiro estágio foi num restaurante japonês chamado Shinzushi, um restaurante mega tradicional ali no Paraíso. Tem hoje deve ter mais de 40 anos de vida, assim. E eu tive muita sorte de cair lá. Era o único lugar que eu tinha um contato, assim, distante. E não fazia ideia do quanto era bom. Não bom só de comida, né? Mas do Sim. quanto era respeitado. Era uma escola bacana. Eu também fui o primeiro estagiário deles, assim. Foi uma troca muito bacana. E eu passei ótimos momentos lá no Shinzushi. E aí, na sequência, foi direto pro Dom ou não? Teve passagem em outros restaurantes também? Eu fui pro Jun Sakamoto, fiquei um mês lá, fazendo estágio, e depois eu vi que não era muito a minha praia, restaurante japonês. Era assim, naquela época, acho que isso hoje eu já tenho 37, foi com 18, faz 17 anos já. Naquela época podia se fumar ainda no balcão, né? E as pessoas iam muito pro balcão de sushi e sashimi, principalmente no Shinzushi, para conversar, né? Porque eram expatriados, japoneses estavam morando no Brasil, não tinham família aqui e tal. E assim, primeiro que eu não sou o cara mais conversativo desse mundo, digamos assim.
Segundo que, apesar da cara de japonesa, não falava japonês e acho que foi a maior vergonha do mundo. As pessoas sentavam lá, queriam falar, via um cara com cara de japonês, os outros todos falavam japonês, começavam a falar comigo e eu boiava, não entendia nada. Eu tinha que usar uma plaquinha escrita em japonês, que eu não falava japonês. mas principalmente isso, assim, acho que essa cultura de falar, trabalhar e cortar não era muito o que eu queria, sendo muito sincero. Você tem que ter toda uma postura, né, profissional, é completamente diferente. E aí eu fui pro Dom, para fazer estágio com o Alex. A primeira vez que eu entrei numa cozinha profissional, assim, e a cozinha do Dom é minúscula, as pessoas não sabem, mas a cozinha do Dom é minúscula, assim, minúscula, minúscula. E a primeira vez que eu entrei lá, um calor, uma barulheira, todo mundo gritando, se esbarrando e tal, né? Eu falei, não, é essa loucura que eu quero e não aquela calmaria, aqueles gestos todos do X. E a partir de lá, eu não voltei tanto aos sushis até agora com o Dazen, é o primeiro restaurante que eu tenho que tem a parte de sushis, mas desde então, desde do Shin e do Jun, eu só fui para a parte mais contemporânea, assim. E foi legal, acho que no Dom, né, acho que deu, poxa, super experiência, né, assim, porque acho que você começou como estagiário e saiu como o subchefe, né, Flávio? E foi uma história muito bacana, muito rápida, na verdade. Eu tinha acabado de sair Eu estava no meio, na verdade, quando eu fui fazer estágio lá. Eu estava no último semestre, indo para o último semestre de faculdade, né, em julho. Eu fiz estágio lá em julho e ia para o último semestre de faculdade depois em agosto. E aí, quando eu estava acabando meu estágio, o Alex me chamou para fazer parte da equipe, né, para trabalhar lá depois do estágio, e aí só que eu ainda tinha que voltar para Águas de São Pedro, né, para fazer faculdade, e aí eu tentei trancar a matrícula na faculdade, fazer as coisas, mas era muito trabalho, muito complicado para faltar só 4 meses, assim, e aí eu conversei com o Alex, mas mesmo assim eu continuei indo como estagiário lá, não como trabalho até o final do ano, indo só de final de semana, assim, voltava de Águas de São Pedro e ia direto para lá. E depois que eu acabei a faculdade, aí sim fui contratado, e aí comecei como estagiário, depois fui para cozinheiro, chefe de partida do menu degustação, e depois para subchefe junto com o Giovanni, né? O Giovanni, que é o braço direito do Alex, está com ele há muitos anos. Mas o Dom sempre tinha 2 subchefes, o Giovanni e mais um cara, que esse cara era a pessoa mais que ia viajar com o Giovanni. O Giovanni sempre estava no restaurante para cuidar do restaurante, da comida, das pessoas. E sempre tinha uma outra pessoa que o Alex viaja muito, né? Viaja muito, dá muita aula, dá muita palestra. Um outro sub que fazia mais essa parte. E eu fiz parte disso, fiz o programa de televisão que ele tinha lá, o Mesa para Dois, eu fiz 2 temporadas com ele e tal. Então foram 5 anos onde, cara, aprendi muito e realmente comecei como de baixo, comecei de estagiário e acabei como subchefe. Meus últimos 2 anos e meio, 2 anos e quase 3 foram como subchefe já. E o que mais te impressionou lá, assim? Você falou que a cozinha, às vezes as pessoas pensam assim, o Dom vai ter aquela cozinha gigante e tal, né? Tem alguma coisa assim que você falou, nossa, eu também não imaginava que era assim? Tem alguma coisa que te surpreendeu bastante, né? Logo assim, ou até hoje você fala, nossa, nossa, era muito bacana tal coisa, assim. Na verdade, assim, primeira coisa, e eu acho que foi muito bom, que é isso, assim, você aprender a trabalhar em espaço reduzido, né? Claro que no momento, no tempo que eu estava lá, não percebi isso, eu não tinha noção disso, mas depois você vê que, pô, fazer o que eles fazem naquele espaço é realmente mais louvável ainda, sabe? Porque é isso, era bem pequenininho. Depois de um tempo, o Dom alugou uma outra cozinha lá no fundo, que era a cozinha de eventos, mas eu falei, na minha época era só a cozinha do Dom, assim, então, e se fazia tudo lá. Então, assim, primeiro que era muito bom, porque você conseguia ver tudo, né? Conseguia ver todo mundo trabalhando, todas as partes, porque é tudo muito próximo, mas realmente como eles faziam mágica com tão pouco espaço, fazer um trabalho tão bacana, assim, acho que isso foi a coisa mais legal de ter visto. Os ingredientes também, né? Essa busca aí por ingredientes diferentes também, né? Valorizando também muitos ingredientes nossos aqui também, né? Sim, sim. Apesar que naquela época o Alex era uma pessoa já ligada em alguns ingredientes, a gente usava coisa que as pessoas não tinham muito costume encarar, usavam uns peixes diferentes, mas era uma época ainda que o Alex ele tinha uma influência espanhola ainda muito grande, ainda mais que era o auge da cozinha espanhola, né, da cozinha Sim. moderna, Ferran, essa galera toda, e ele também estava muito por dentro desse grupo dos chefes espanhóis, né? Então ele era uma época que as técnicas e tudo era muito influenciado pela cozinha espanhola. Então a gente tinha muita técnica avançada, tinha os melhores equipamentos, Pacojet, que era uma coisa, uma máquina que fazia sorbet, assim, que acho que nenhum lugar mais tinha, ele tinha lá, tal. Umas técnicas bem bacanas e os ingredientes, acho que ainda naquela época, a gente está falando disso 17, 18 anos atrás, não que ele não soubesse, mas era muito difícil esse intercâmbio de ingredientes do norte, por exemplo, do nordeste, não chegava aqui, simplesmente não chegava. Sim.
Então, ele que também ajudou muito, né, nesse processo das pessoas conhecerem tucupi. Já tinha um robalo com tucupi, uma ostra com tucupi. Tinha umas coisas, mas ter mesmo em grande quantidade, que nem a gente tem hoje, o acesso era realmente bem mais difícil do que é hoje, né? E falando em gastronomia espanhola, na sequência você foi para um restaurante espanhol? Isso, justamente porque, como estava esse intercâmbio muito grande do Alex com a Espanha e tal, vieram 2 chefes espanhóis para o Brasil, que eles iam fazer jantares lá no Dom. E, na verdade, eles iam fazer jantares para a imprensa porque eles já estavam abrindo, já estavam em construção o restaurante deles aqui no Brasil. E quando eles vieram, nessa época, eu já estava cumprindo aviso prévio lá no Dom, porque justamente eu ia para fora, eu ia para a França e para a Espanha aprender, fazer estágios e tal. E esses chefes, bom, e aí como eu era subchefe no Dom, eu fui ajudar eles a montarem todo esse jantar, né? E aí no final dos jantares, esses chefes souberam que eu já estava de saída e perguntaram se eu não queria assumir o restaurante deles aqui no Brasil. E que, é claro, eles estavam em reforma, ia demorar ainda uns 4 meses, então eu ia para a Espanha com eles, ia ajudar eles a montar, e foi super incrível, assim, ia atrás de louça, de equipamentos, de montar realmente restaurante, também é ficar um tempo do lado deles cozinhando nos restaurantes deles, para depois voltar para o Brasil e abrir o Enhe. Então foi por causa disso que eu conheci eles. Aí fui para Espanha. Quando eu cheguei em Espanha, eu saí do Brasil para ir para lá e levando um monte de ingredientes na mala assim para cozinhar para o Ferrari, sabe, umas coisas bizarras assim de bacanas e de frio na barriga e de medo, mas foi um período muito legal, assim, muito legal mesmo. E aí, assim, depois de toda essa experiência e tal, como que deu aí o insight aí para abrir seu próprio restaurante? Eu fiquei no Enhe também por acho que 6 anos. Abri o Enhe no Rio. Depois, durante o Enhe também, eu fui para Espanha, fui para França trabalhar com os caras, os melhores chefes. E chegou num momento que eu não me identificava muito mais com o que eu estava fazendo, assim, no sentido que o Enhe era um restaurante de comida espanhola. E, bom, era difícil chegar nas mesas e falar, pô, eu sou o chefe. Os caras olhavam para mim e falavam, tá de brincadeira, né? Um japonês que você vai falar de comida espanhola, mas eu não tava mais me identificando, não era mais o que eu queria, e aí eu resolvi abrir um restaurante, meu próprio restaurante, né, isso tava com 27 anos, assim, e aí tinha um pessoal uns amigos, eu tinha um pessoal de um buffet também super famoso, que era um buffet que era da Nina Horta, que esqueci, sabe, a jornalista de gastronomia, Sim, sim. ela tinha me chamado para fazer uns ajustes no buffet dela, assim. E aí eu conheci a outra parte da sociedade e a gente ficou super amigos, assim. E aí quando eu falei que ia abrir um restaurante, a gente se juntou e aí a gente abriu o Mia, que foi meu primeiro restaurante. E naquele momento era isso, tava todo mundo fazia essa parte de cozinha espanhola, tinha o Dom, tinha o Mani, o próprio Enha, tava todo mundo muito nessa influência espanhola e eu que tinha um restaurante espanhol, queria fazer uma coisa diferente, queria fazer uma outra coisa. Se eu sair de lá porque eu não estava mais me identificando, eu não tinha muito nexo fazer uma cozinha também tão influenciada pela Espanha, né? Então, onde eu achei uma fuga, onde eu achei um espaço foi justamente tentar colocar alguns ingredientes asiáticos que estavam no meu dia a dia, assim. Eu não digo receitas, e sim ingredientes. Então, miso, mas de que forma eu posso usar o miso nessa minha história, nessa minha trajetória de cozinha toda europeia, digamos assim? Miso, wasabi, usar esses ingredientes furikake, sabe? Esses Sim. ingredientes que eu comia quando era criança, mas não necessariamente usava nos meus restaurantes ou na minha experiência, e como eu podia pôr isso em prática. Então foi essa a ideia inicial do Mia, e depois que eu comecei a ter a minha mulher junto comigo, né, que ela a Cláudia é metade coreana, metade japonesa, a mãe dela é coreana, o pai é japonês, ela também é de cozinha, e ela foi uma das pessoas que mais me incentivou a ir cada vez mais fundo na culinária asiática. E de novo, não em pratos, em receitas, mas sim em ingredientes, né? Então, por ela ter essa influência coreana forte, que a mãe dela é coreana e cozinha também, então foi me apresentando outros tipos de comida, outros ingredientes, gochujang, Kimchi. kimchi, o próprio o jeito de cozinhar a carne, o jeito de servir as comidas cheio de acompanhamentos, os panchans e tal. Então ela foi uma grande, talvez uma grande não, foi a grande influenciadora minha de ir cada vez mais fundo na cozinha asiática, mas principalmente isso, em ingredientes. Eu nunca fui muito de receitas asiáticas, sabe? Nunca fui da bandeira de receitas de fazer algumas comidas, mas sempre ingredientes, isso sim, sempre foi a minha busca, essa mistura de mostrar ingredientes asiáticos com as técnicas europeias, assim, digamos assim. Puxa, muito legal, né, Flávio? E diferente, né? O que você falou, né? Porque
Difícil, né? Às vezes, assim, as pessoas ou faz só comida muito assim, ou coreana, ou japonesa e tal, mas não misturando, né, esses ingredientes que você comentou com outros pratos, né? Outros tipos de pratos, assim, né? Exato, eu me lembro que o Mia, assim, ele nunca foi considerado asiático, né? A gente sempre teve na categoria como contemporâneo, sempre foi falado, assim. E eu me lembro, hoje todo mundo conhece lamen, hoje é uma febre, tem muitos restaurantes. E eu me lembro a primeira vez que eu pus um lamen no Mia, assim, sabe? Que foi bizarro, assim. Eu me lembro isso, que ninguém conhecia, a gente servia, assim, eram poucos que conheciam, né? Mas, e fugia quase que completamente do que eu fazia no Mia, né? A gente pôs um lamen porque foi um desses anos que tava muito frio, sabe? Teve uns anos em Sim. São Paulo que tava É. muito frio, que tinha que colocar aquecedor dentro e tal, que Putz, ninguém aguentava e tal. E aí isso tava muito frio, a gente comprou cobertor para as pessoas, e todos porem no colo, sabe? Essas sei, coisas sei. todas. E eu falei, bom, eu vou fazer algum prato quente, assim, vou fazer uma que ame as pessoas, que as pessoas tenham vontade de comer. E foi o lamen. Então, lamen foi o primeiro prato tradicional, assim, que eu fiz, mas me lembro também um pouco da estranheza das pessoas que iam lá e viam lamen, sabe? Que não tinha muito a ver com o cardápio. E também me lembro que foi o primeiro, uma das primeiras, claro, não posso dizer primeiro, mas das primeiras pessoas que trouxe lamen para cá, saindo da Liberdade, sabe? Saindo Sim. daquele lugar. Depois veio o Tantan, que ficava 3 casas do lado do Mia, assim. Mas é bacana ver isso, assim, de que, mesmo isso, usando ingredientes e com a descendência e tudo, que as pessoas estranhavam ter um lamen no meu restaurante. Eu lamen no frio, né? Nossa, não tem como resistir, né? Que legal. Aí depois teve o Extásia, né? Depois tiveram alguns ainda, no mesmo dia eu abri um wine bar, um bar de vinhos, depois abri o Satu, que era um de comida brasileira, ali na Ferreira de Araújo. E aí, depois disso tudo, uma outra, eu sendo muito sincero, assim, eu sempre trabalhei em restaurantes muito pequenos, né, muito gastronômicos, e teve uma hora que eu também me cansei, assim, e fui convidado para participar de um projeto bem bacana, que parecido um pouco com o Dasia, que é o Xi'an, no Rio de Janeiro, que fica dentro do aeroporto, né, de Congonhas, na verdade no hotel, na frente do Prod. Cara, foi um mega desafio, assim, um mega desafio. Era porque o Xi'an tem um bar para 300, um restaurante para 350 e uma balada para 100, tudo mesmo complexo, assim. A gente tinha uma equipe só para fazer comida de funcionário, porque eram, sei lá, 120 funcionários por turno, e mais atender as pessoas do restaurante. Então, assim, é um projeto, foi muito legal, né, justamente para sair um pouco desse mundinho de restaurante pequeno, gastronômico e tal. E ali foi o primeiro completamente asiático, assim, asiático que eu fui. E que eu tive que fazer um cardápio desde, cara, sei lá, rolinho primavera, frango com molho de abacaxi, assim, desde bem asiático, né? Mas que, putz, de final de semana, de sábado e domingo, a gente fazia 800 couvertos, assim, sabe? Então Caramba. a impressora de comanda não parava, e eu, meu Deus, eu tenho que fazer isso ficando rouco, assim, de tanto gritar as comandas e tal. Mas foi um projeto que fez eu aprender muito, assim, de verdade fez eu aprender muito. E aí depois aí eu abri o Xi'an e tal, funcionou, aí depois eu fui pro M Gallery, ali era um hotel de luxo no Morro de Santa Teresa. E aí depois a minha família ficou aqui no Rio e tal, e o Rio tem um problema de segurança, né? Eu passei por um problema lá. E aí eu voltei, eu falei, não quero mais ficar no Rio, eu voltei. No final, aí depois eu fui pro Estásia, e no Estásia a gente ficou lá por 3 anos também. O Estásia era quase que uma continuação do Mia, era um restaurante com toques asiáticos, contemporâneo, mas mais toques asiáticos do que o Mia. E também na verdade, assim, o Estásia ainda é um sonho, ele tá lá parado e por conta da pandemia, mas a gente teve lá uma história muito bacana, assim. Acho que o Mia, pra você ter ideia, abriu em 2012. E naquela época as pessoas ainda não estavam muito acostumadas com ingredientes asiáticos, sabe? Era uma coisa, tirando o japonês, né? Tirando o restaurante japonês e tal, ainda era uma coisa muito difícil. Ainda é o que eu falei, o lamen, para comer lamen, só as pessoas conhecendo a Liberdade, não existia que nem era hoje. Eu falei, o Tantan abriu 2 anos depois que eu abri lá, se não me engano. Então, foi uma luta muito difícil mostrar esses ingredientes, as coisas diferentes. As pessoas no começo torciam um pouco o nariz e tal. Acho que tudo que é novidade é um pouco É. difícil, né? E o Estásia, que a gente abriu, acho que 2019, 2018, já foi uma trajetória bem mais fácil, assim, bem mais, digamos, mais prazerosa. As pessoas já conheciam os ingredientes, já iam atrás. O Estásia, logo que abriu, assim, o Mia também, não posso
não posso reclamar. A gente ganhou todos os prêmios que podia lá. Lá eu ganhei prêmio de chefe revelação de 2 vezes, e melhor contemporâneo e tal. Mas o Estásia, logo que abriu, por exemplo, ficou entre os 3 melhores novidades da Folha e do Estadão ao mesmo tempo, assim. Então, porque as pessoas já conheciam, Sim. sabe? Já era uma coisa um pouco mais fácil, já estava mais divulgado, difundido. E foi uma história muito legal, assim. E a gente deu uma parada por conta da pandemia, né? E aí, no meio da pandemia, assim, em dezembro de 2019, eu comecei as conversas com o Dazi, com o pessoal de lá, o seu Jair Koser, tipo, fundador do Fogo de Chão, um cara conhece demais, assim. E o filho dele, o Ângelo, né? Que é o projeto do Ângelo. E eu falava, cara, esse cara tá maluco, assim. A gente tá no meio de uma pandemia. Tá conversando, os restaurantes abrem e fecham, e o cara tá conversando comigo de abrir um restaurante de 350 lugares, no meio da Faria Lima, que tava todo mundo falando do povo devolvendo os escritórios, tá, essas coisas. Cara, não, esse cara tá maluco, assim, não pode ser. As primeiras conversas, aí foi passando, a gente foi conversando e tal, aí ele foi mostrando um projeto, cara, bom, você precisa conhecer lá, é um restaurante lindo, assim, desde o começo, lindo, com um monte de detalhe, uma cozinha de sonho, assim, a gente tem quase 800 metros quadrados só de cozinha. Nossa. Com todos os equipamentos do bom e do melhor, assim. Aí você vai falando, vai olhando o cara, vai vindo brilho nos olhos do cara, bom, esse cara já tem mais de 40 restaurantes, criou um império, ele sabe muito mais que eu, então assim, se ele tá acreditando nisso, quem sou eu para duvidar? Quem sou eu Verdade. para não acreditar, né? E aí entrei de cabeça, por isso até que o Estásia também tá parado, e tô desde então, tava tocando outros projetos e fazendo as coisas até julho de 2020, julho de 2021, e desde julho de 2021 até hoje eu tô agora de 100% me dedicando ao Dazi. Nossa, e que você falou, né? Arquitetura bem moderna, assim, nossa, incrível, né? É bem grande, o restaurante é gigantesco, né? Como eu falei, cabe em 350 lugares e hoje espaçado, assim, poderiam caber bem mais. E o nome Dasia vem de Da, que em chinês que significa grandioso, suntuoso, e Ásia, de asiático, né? Então, o projeto desde o começo era isso, mas sem os clichês, né? A gente não queria nenhum clichê, a gente não queria nada de carregado, sabe? O vermelho, as coisas carregadas. Então, a gente tem algumas sutilezas pelo salão, mas que poderia ser um salão de qualquer outro tipo de restaurante. Assim, claro que a gente tem um Buda lá, mas tirando o Buda, tirando as coisas, podia ser um restaurante de qualquer outra nacionalidade, digamos assim, que ninguém perceberia. Assim. Então, sempre foi a ideia sair desses clichês, inclusive na cozinha. Assim, quando eu entrei, eles já tinham toda uma concepção, já tinha até quase um cardápio pronto, completamente meio sino-americano, sabe? Os restaurantes tem lá nos Estados Unidos ou na Europa também, Novikov, Tal, Budakam, Zuma, eles vieram com todas essas referências, então era um sino-americano, mas quando eu entrei eu falei para eles da gente tentar fazer um asiático, assim, claro que ter muita coisa chinesa, então assim, por exemplo, o pato de Pequim, o pato laqueado, que foi o carro-chefe, eles sempre, desde o dia 1, falaram que esse seria o carro-chefe, e eles acertaram na mosca, sai muito pato Pequim, para você ter uma ideia, novembro e dezembro, que foram os picos até hoje de público, né? Janeiro sempre é um pouco mais tranquilo, né? Aqui em São Paulo. Agora, fevereiro, hoje estamos de novo já voltando a esse pico. Mas a gente comprou mais de 2 toneladas de pato, cara. É impressionante. 60, 70 patos por dia. É um absurdo, assim. Caramba. E então eles sempre acertaram nisso desse ser o carro-chefe, mas eu achava que só um chinês não daria muito público, né? Então a gente trouxe mais para um lado asiático, assim. O que você falou, né, do pato que é incrível, mas tem outros assim, icônicos assim, Flávio, também, ou de outra parte assim, asiática? A gente não tem, tirando o pato pequeno, a gente tem uma outra coisa, tem um pad thai, né, que eu acho que também todo restaurante asiático tem que ter aqui no Brasil tem que ter pad thai, porque além de ser, claro, ser muito gostoso, mas é um dos pratos que as pessoas mais conhecem também, né, tem essa referência de cozinha asiática, então pad thai, que mais? Acho que a gente tem o pato, o pad thai, a gente tem algumas coisas da culinária coreana, a gente tem um macarrão de miso negro, a gente tem uma carne, um wagyu, que a gente tempera igual não, mas baseado no tempero do churrasco coreano, né, do bulgogi. Então a gente tem um wagyu temperado dessa maneira. Acho que são os mais clássicos, assim, os mais tradicionais, digamos assim. O resto a gente fugiu. Então, por exemplo, a gente não tem rolinho de primavera, a gente não tem... Até na parte do sushi, assim, a gente não queria ser conhecido como um restaurante japonês. A gente tem sushis, então a gente não fez o balcão. O balcão de sushi está dentro da cozinha, né? E mesmo assim a gente não faz aquelas... A gente não faz
hot roll, a gente não usa cream cheese, a gente não faz essas coisas, sabe? A gente quis sair um pouco do tradicional, assim, também nessa área. E também tem outras proteínas também, né? Tem carré também, incrível, né? Tem um carré de cordeiro, apesar da cozinha ter bastante coisa com peixe e frutos do mar, que acho que é o principal, mas a gente tem um carré, a gente tem outro prato com magre do pato, que a gente usa só o peito, né, que é um dos que mais saem, que é como se fosse um wrap de milho alface romana com magre. A gente tem o carré, o magre, a gente tem porco, a gente fez isso que é super legal, acho que a gente tem o pato Pequim, mas a carne do pato ainda não é muito divulgada, né, tem muita gente que ainda não come. E no Brasil a gente tem muito costume de comer porco, né, e principalmente o porco pururucado e tal. E você tem uma receita aí que é incrível aí, daquele leitão crocante, né? Com maçã. Foi a ideia de fazer. A gente já tem o porco com a pele crocante, que é mais ou menos a mesma ideia do pato, né? Um pato com a pele crocante. E aí a gente fez o porco Pequim, então a gente faz um porco com a pele crocante, com tempero asiático, e serve igual o pato Pequim, com crepe, com alho poró, pepino, essas coisas para as pessoas comerem, assim. Então, é uma brincadeira com o que a gente já tem aqui, com o nosso porco pururuca, né? Com a nossa pururuca. A gente fez o porco Pequim também. Nossa. E na parte de drinks também, né, Flávio? Tá bem servido também, né? Tem cada drink, é incrível, né? Sim, uma das preocupações do Dazen sempre foi a parte de coquetelaria, assim. A gente queria passar uma coquetelaria asiática também, né? Por alguns ingredientes. E fugir um pouco mostrar a coquetelaria asiática, mas fugindo um pouco dessa mistura, assim. A gente não queria uma mistura. A gente queria mostrar a coquetelaria asiática. Acho que, igual no Mia, lá no passado, que a gente não queria misturar as coisas, misturar as coisas no sentido de pegar um prato e abrasileirar, não era isso. A gente queria pegar os ingredientes e mostrar a eles. A coquetelaria do Daz é a mesma coisa. A gente pega uns ingredientes para asiáticos para mostrar para ele, e não fazer um Blood Mary de wasabi. Não é essa a ideia, sabe? Misturar as Sim. coisas. É sim para os ingredientes asiáticos sendo usados na coquetelaria, digamos assim. E sobremesa, hein, Flávio? Você gosta de sobremesa? Gosto bastante, assim, sobremesa é uma das coisas que muito difíceis de ser feita, né, ainda mais para nós, digamos assim, para nós chefes, é quase um mundo à parte dentro da cozinha, né, é o seu mundinho ali, muito bacana, mas muito diferente da nossa, no sentido de que é tudo muito exato, tudo muito pesado, tudo muito perfeito, as técnicas têm que ser muito seguidas à risca, e isso pra gente é um mundo bem diferente do mundo dos chefs, onde a gente sempre põe uma pitadinha mais de sal, uma pitadinha mais de açúcar, dá para mexer as coisas, mas a confeitaria é uma coisa que sempre eu gostei muito, e talvez a confeitaria seja meu lado asiático, assim, sabe, de ser meticuloso, de pesar tudo, de ser tudo certinho. E a confeitaria asiática, além de estar muito em moda hoje em dia, né, em Paris, na França e na Espanha também, mas principalmente na França, a confeitaria japonesa está muito em alta, né? O pessoal está se baseando muito, se inspirando muito na confeitaria asiática, japonesa, chinesa, para fazer esses novos pratos. E é uma confeitaria diferente, com bem menos açúcar, com a presença do amargo muito maior, frutas também, né, também muito maior do que sai um pouco de chocolate, açúcar, entra bastante fruta, e sempre foi uma coisa que eu gostei, mas a gente sabe que ainda as pessoas não estão muito acostumadas a isso, né? As pessoas de doce, cara, de 10 sobremesas que saem, acho que 9 tem chocolate, assim, é uma das coisas ainda aqui, né? Uma das coisas que ainda pega muito pra gente, mas lá a gente fez umas coisas bacanas, a gente pegou, por exemplo, tem umas coisas bacanas como chá verde, o matcha, né? A gente faz um creme brulee de matcha. Tem a sobremesa que acho que boa parte das pessoas conhecem, que é o choux cream. Putz, meu doce preferido. Exato, que é aquela choux, aquela carolina recheada de baunilha, e que essa assim a gente faz do jeito tradicional, faz com o choux e com o creme com pouquíssimo açúcar, mas para quem gosta e tal, a gente serve a parte uma calda de chocolate. Então, assim, quem quer pôr, também assim, fica muito bom para as pessoas mais puristas, digamos assim, não vão gostar muito da calda de chocolate, mas para quem gosta do doce, a gente manda a calda de chocolate à parte e tal. Tem uma outra de leite também. Então, a gente tentou misturar um pouco para poder agradar, né? No final das contas, a gente não cozinha pra gente, ou a gente não cozinha só para o nosso ego, a gente cozinha para um público, a gente está lá para cozinhar para as pessoas, a gente tem que fazer o que elas querem, o que elas gostam. Então, a gente, para tentar agradar todo mundo também, põe essas caldas ou faz de um jeito diferente, não tão tradicional, tipo o matcha, ele é amargo, né? Mas a gente não deixa ele tão amargo assim, para as pessoas não acharem para as pessoas gostarem um pouco mais, tal.
Então a gente faz algumas adaptações assim. E Flávio, pô, muito bacana, né? O programa lá que você tá participando do programa O Hashi, né? Lá no Saborearte, né? Foi muito legal, assim. Eu falei, eu tenho um histórico de ter participado do programa do Alex, né? Junto com ele há muito tempo atrás. E lá eu vi o quanto é difícil gravar um programa. As pessoas não sabem o quanto é difícil. A gente, naquela época e hoje também, assim, a gente grava 3, 4 programas por dia, né, de gravação, e assim, sem mentira nenhuma, eu juro por Deus, a gente começa a gravar às 8 da manhã e acaba 11h30, meia-noite da meia-noite sem parar, assim, não é que a gente conversa ou para almoçar, para comer, cara, é sem intervalo, acabou um programa, lava tudo, limpa tudo rápido para começar o segundo, é muito cansativo, umas luzes lá que você fica suando, um calor, todo mundo, não, é ar-condicionado, cara, completamente diferente, assim, mas é uma experiência muito legal, assim, porque você poder passar o que você aprendeu é muito legal, sabe? E é isso, assim, o Saborearte é um programa, um canal super legal, e quem tá por trás é o Josimar Melo, né? Sim. E crítico e jornalista gastronômico, e ele é o curador, e ele me convidou para fazer um programa, é quase como uma intimação, sabe? Não tem como falar não, né, Flávio? Não só por ser o Josimar, mas porque, pô, ela era uma puta oportunidade, assim, e eu gravei a primeira temporada, agora foram 12 programas, foi super legal, a gente tem tido um retorno bem legal, assim, as pessoas falando, te dando feedback, é legal, e agora a gente tá vendo se vai ter a segunda, se não vai ter a segunda, tô aguardando ainda não sei, isso que eu falei, é um trabalho que, não sei, muitas vezes no meio da gravação, às vezes parar e falar, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu não tô quieto lá no restaurante e tal, mas no final das contas é muito bacana, assim. Você vê o resultado que as pessoas falam, o retorno, mas eu não consigo me assistir, assim, desde a época do Alex, eu nunca assisti um programa que eu fiz, assim, porque eu lembro da situação, sabe? Eu não sou uma das pessoas mais extrovertidas do mundo, assim, mas eu lembro da situação, sabe? Que você fala pro nada, dá risada pro nada, assim, e aí eu me sinto meio ridículo e não assisto os programas, eu não me vejo. Não, ficou muito legal. E até falando no Josimar, gravei um episódio com ele também, incrível, pô, é uma pessoa, gente finíssima, né? Conhece bastante aí, muita história, né, para contar. Cara, é uma enciclopédia, assim, e fora isso, é um cara que muito inteligente, que conversa de tudo e tal, mas que entende muito de comida, assim, muito, e principalmente faz críticas sensatas, né, faz críticas com embasamento e sem ofender as outras pessoas. Hoje em dia a gente tem pessoal aí que ganha público ou fala mal só por falar, só para ganhar público, só para falar, e porque tragédias ou coisas assim sempre dão mais ibope. E a crítica hoje acho que se perdeu um pouco nisso, assim. Sim, Mas não, sempre com uma elegância, sempre, mesmo que tenha que falar alguma coisa de ruim, que pode acontecer. Primeiro que gosto é gosto, segundo que todo mundo erra, verdade. um dia ruim e às vezes você tem um azar da pessoa ir num dia ruim. Então acho que também sempre temos que melhorar. Então acho que fazer essas críticas construtivas, pensadas e sem avacalhar, sem fazer mal. Pô, a gente tem que pensar que no restaurante tem o chefe e tal, mas tem mais no caso do Dazzler, por exemplo, tem mais umas 100 famílias que dependem daquele lugar, assim. E você está prejudicando outras 100 famílias que podem perder o emprego, podem ficar muito mal, assim. E, pô, querendo ou não, acho que a gente não pode desmerecer o trabalho de ninguém. Tá todo mundo lá trabalhando, tá todo mundo se esforçando, todo mundo Para fazer o melhor, né? horas, exatamente. Não é melhor para você paciência, mas tá todo mundo lá se esforçando e levantando e dando o seu máximo, assim. Então, eu acho que é muito importante levar isso em consideração, assim. Ô Flávio, e para quem quer, assim, falar, poxa, quero trazer o Flávio aqui para o meu evento, quero fazer aqui uma convenção, algo diferente aí, tem outro projeto seu, né? É o Minha Casa, né? Isso, é. O Minha Casa surgiu, na verdade já existia desde o do Minha, né? Mas acho que a minha atenção nunca foi tanto, foi sempre para os restaurantes, né? Que já me tomavam muita atenção e tinha que ter muita dedicação. Mas aí com a pandemia, com as pessoas tendo mais costume de comer em casa, de fazer festas menores e tal, a gente tem apostado, tem dado mais atenção para o Minha Casa, que é um projeto muito bacana, que é que a gente vai cozinhar na sua casa, assim, seja para pequenos eventos, pequenos jantares ou até casamentos, coisas maiores, assim. E é um projeto legal porque no Minha Casa eu tenho mais liberdade, né? No restaurante você sempre tem que seguir uma linha, né? Por mais que você seja contemporâneo e tal, você tem que seguir a linha do contemporâneo. Você não pode ser um contemporâneo e ter arroz, feijão e batata frita, né? Na Minha Casa, a gente tem uma liberdade muito maior de poder fazer
desde comida, sei lá, mineira, até sushi, cozinha árabe e tal. Então, é uma coisa muito libertadora, assim, e onde a gente consegue mostrar outros tipos de cozinha, outras coisas que eu gosto, coisas que eu gosto até de comer em casa, assim, tipo, uma boa massa a bolonhesa, assim, e é um projeto que a gente tem feito agora e como eu falei, com a pandemia, com esses pequenos, as pessoas querendo se encontrar em menor quantidade, as pessoas não querendo ir num restaurante, de repente, podem chamar a gente para ir cozinhar na casa. E a gente tem, desde que onde a gente leva tudo, né, leva comida, bebida, tal, que é um eventão, ou se a gente vai só com os ingredientes comigo ou com uma equipe cozinhar lá para as pessoas aproveitarem e a gente aproveita as coisas que tem em casa. Mas é uma coisa muito legal porque é um contato muito próximo também das pessoas, né? No restaurante, as pessoas ficam distantes do chefe, não vão lá conversar. Já com minha casa, eu tô lá, na sua casa, tal, tem mais essa proximidade, não tem mais ninguém. É muito legal também para ter essas trocas assim com os nossos clientes. Eu gosto muito por conta dessas trocas assim. Que legal, Flávio. Poxa, queria te agradecer e fazer o convite aqui, né, para as pessoas que são de São Paulo, quem está visitando aqui, né? O Dasia fica na Faria Lima, né? 3.732, né? Exato. É lá no prédio, no B32, um prédio super bacana, que tem um monumento lá de uma baleia super bacana. E até para explicar, as pessoas não sabem, esse monumento da baleia não é, sei lá, só uma escultura e tal. Na verdade, a baleia representa a parte da sustentabilidade, né? E o prédio, o B32, é para ser, não é nem para ser lixo zero, é para ser lixo negativo, a gente devolver para a natureza as coisas que a gente consome, né? Então, a gente lá tem uma compostagem interna, a gente não manda lixo para aterro sanitário, a gente faz todo esse controle lá no prédio, assim, é uma coisa muito legal e que aquele momento quer dizer isso, assim, apesar de, cara, o mesmo arquiteto do teatro que tem ali da Baleia, né, é o filho do cara que fez a pirâmide do Louvre, cara, pra você ter noção, assim. Caramba. Apesar de ser super legal, super bonito, mas tem um significado que é disso, e o prédio realmente é todo sustentável, assim. Espero todos vocês lá no Dazen para provar as coisas e me dar um oi lá também na cozinha. É isso aí. Que legal, Flávio. Obrigado, viu? Obrigado você, cara. Obrigado mais uma vez pelo convite. Fico super feliz de poder participar. Parabéns pelo podcast, né? Tá super bacana, todo mundo participando e em primeiro lugar na lista lá da Apple, né? Então tá fácil, tá? Valeu. Até mais. Obrigadão, Flávio. Grande abraço aí. Tchau, tchau.